Todo mundo aí com material? Gente, pode ser qualquer material, tá? Não precisa ser tinta, efetivamente. Peraí. Então tá, vou tirar os comentários. Aí. Pronto. Então vamos falar sobre o que eu vou usar aqui e o que vocês podem usar caso vocês não tenham as coisas aí, tá? Deixa eu virar aqui de ponta cabeça pra vocês verem. Pronto. Acho que agora vai. Então, olha só, a gente vai fazer o círculo cromático. E esse círculo cromático, ele pode ser feito com qualquer coisa que você tenha em casa, tá? Desde que você tenha pelo menos essas cores aqui, seja tinta, seja aquarela, pode ser, quem tem filho, normalmente tem aquele estojinho, né? Pode usar, às vezes não vem essa cor aqui, mas você pode usar o vermelho, não tem problema nenhum, tá? O importante é você fazer e exercitar para entender como é que as cores são construídas. Então eu vou mostrar com um compasso, vou usar uma régua. Transferidor não é necessário, mas eu vou mostrar para vocês a utilidade dele, tá? Um papel, esse papel que eu tô usando é um papel para desenho, ele é 200, né? Tem de 120, tem de 140, tem de 180, esse é 200, então ele é mais grossinho. Então quando a gente usa água é melhor, né? Porque ele resiste mais, tá? A régua, uma canetinha, lápis, um pincel, qualquer pincel que você tem em casa. Se você não tiver tinta, usa lápis de cor, não tem problema nenhum, tá? Vai ser um pouco mais difícil de misturar as cores, mas dá pra fazer de qualquer jeito, tá bom? E aí depois, no final, eu vou mostrar pra vocês aqui a questão da combinação de cores. Então eu fiz aqui, ó, esses templates aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então isso aqui, na verdade, são as formas, algumas das formas geométricas que eu utilizei para fazer aquela postagem de combinação de círculo cromático, tá bom? Mas no final, e depois eu acho que eu vou deixar lá no Telegram, eu vou deixar para vocês as medidas, só para vocês terem uma noção, tá bom? Então isso aqui ajuda a gente a fazer a combinação de cores. Vou deixar aqui do lado para não atrapalhar. Deixa eu só pôr aqui o telefone para poder ver. Então, beleza. Vamos começar. Todo mundo preparado aí? Tô dando um tempinho aqui enrolando para todo mundo se organizar. Então, aí, às vezes me perguntam, mas isso tem a ver com o que a gente faz em flores? Tem tudo a ver. Depois, eu até vou mostrar um livro para vocês que eu tenho alguns livros aqui de arranjos florais que não tem nada a ver com confeitaria. Mas o que é interessante a gente observar nesses tipos de livros e observar e ter outras referências que não sejam da confeitaria? A gente aprender a fazer a combinação de cores, que isso é o grande diferencial de um arranjo harmonioso ou não, né? Então eu vejo pessoas que têm uma habilidade incrível de escolher as cores, e muitas vezes não é só da criatividade da pessoa, é uma questão de treino, de exercício. Então é importante que a gente faça dessa forma. Então vamos lá. Se você não tiver um compasso ou um transferidor, você pode pegar qualquer coisa que seja redonda. Eu até sugeri um CD, por exemplo, ó, uma cumbuquinha, alguma coisa redonda para que você faça o círculo, beleza? Então eu vou usar o compasso para mostrar para vocês uma coisa. Se vocês tiverem aí um CD, uma cumbuquinha, pode usar, tá? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é um círculo. Então eu vou usar aqui um compasso, porque eu quero fazer duas linhas. Vou fazer aqui, acho que desse tamanho tá bom. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Acho que dá pra enxergar, né? E aí eu vou diminuir um pouco o diâmetro, que eu vou fazer uma segunda faixa aqui no meio para delimitar o tom que a gente vai utilizar. Então a gente vai começar do mais escuro para o mais claro, tá bom? Beleza. Feito isso, então eu fiz um círculo, faço um círculo aí. Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui tem um círculo, tá? Tem dois círculos, um externo e um interno. E aí, com uma régua, eu vou traçar uma linha reta, dividindo esse círculo ao meio, tá? Todo mundo aí fazendo? Então, ó, fiz o círculo.
Fiz uma linha interna nesse círculo. E agora eu vou traçar uma linha no meio. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver. Tranquilo aí? Muito bem. Agora, a gente vai dividir esse círculo na vertical. Então, a gente vai ficar com 4 partes. O círculo cromático, ele é composto por 12 partes a princípio. Claro que você pode depois subdividir de várias vezes, mas o círculo cromático, original, digamos assim, ele é composto por 12 fatias. E tem uma lógica nessas fatias, tá? Então, fizemos isso e fizemos isso, certo? Então, na horizontal e na vertical. Esse quarto, então, cada quarto do círculo, a gente vai dividir em 3 partes. Se você tem um transferidor, muito bem. Vamos explicar aqui como é que a gente vai usar o transferidor nesse caso. Eu vou centralizar aqui. E aqui nesse quarto, lembrando aí das aulas de geometria do colégio, né? Tem 90 graus. E eu preciso dividir esse quarto em 3 partes. Logo, cada parte vai ter 30 graus. Então, se você tem um transferidor, você vai fazer uma marquinha, vai centralizar aqui, vai fazer uma marquinha no 30 e depois aqui no 60. Se você não tiver o transferidor, não tem problema, você vai fazer a olho. Você vai chegar aqui, vai marcar, ó. Você vai imaginar que você vai fatiar isso aqui em 3 partes. Tudo bem? Então, este quarto a gente divide em 3 partes, ó. 1, 2, 3. Não precisa ser certinho, é só para você entender. Lá no Telegram, eu enviei um material complementar e lá tem um template que era pra galera imprimir. Eu não sei se todo mundo conseguiu imprimir, enfim, mas se você não quiser fazer isso aqui, se você não quiser ter esse trabalho, tem lá um template para você imprimir, tá bom? Então, feito isso, dividi em 3 partes. Vou centralizar aqui, ó, minha régua, vou colocar o lápis, a caneta aqui no meio para apoiar minha régua, ó, tô apoiando a régua. E vou ligar aos pontos que eu fiz aqui, dividindo esse quarto em 3 partes. Então, vou traçar aqui, ó, uma linha até o centro e vou já puxar para o outro lado para dividir esse quarto também em 3 partes. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu, ó? Aí vou fazer isso aqui, ó. Então, já tenho aqui, ó, 2 quartos divididos em 3 partes. Beleza? E vou fazer isso aqui do outro lado. Você pode vir aqui de olho, se você quiser, ou se você não quiser, você pode colocar a régua aqui retinho. Aqui tem a linha, né, do centro, então você leva isso em consideração. Aí você faz uma marcação aqui do outro lado. Você não vai riscar, você só vai marcar na mesma altura que você dividiu desse lado aqui, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Você coloca reto. Tenta manter a régua paralela a essa linha para ela ficar retinha, tá? E aí a gente já dividiu também esse quarto em 3 partes, certo? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Tudo bem? Sucesso! Temos uma pizza aí de 12 pedaços. Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Tranquilo? Beleza. Quem puder, clica no aviãozinho aí, compartilha com os colegas que curtem arte, que estão precisando saber um pouquinho mais de cor. O importante é a gente sempre continuar estudando, né? Não importa em que nível que a gente esteja. Assim, inicial, avançado, intermediário. O importante é a gente não parar, a gente sempre buscar inspiração e fontes de conhecimento de várias áreas. Isso ajuda a gente a crescer, né? Então vamos lá. Tranquilo? Tô esperando um pouquinho para todo mundo aí conseguir fazer. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Aí agora o que a gente vai fazer? Presta atenção aqui, presta atenção. O círculo cromático, ele é composto por 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. A gente já vai falar de cada uma delas, tá?
Então, a gente vai começar pelas primárias. Quais são as primárias? São essas daqui. A gente vai começar a pintar o nosso círculo com essas 3 cores, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Onde a gente vai escolher em qual lugar a gente vai colocar cada uma delas? Então, a gente vai escolher aqui uma fatia, aí você escolhe aí, o que for mais fácil para você, e vai escrever o número 1, ok? Por que o número 1? O número 1, então vamos colocar aqui uma legendinha aqui, ó. Número 1 significa cor primária. Põe aí na sua legenda. Cor primária. Certo? A partir desse primeiro número 1, a gente vai contar 3 casas. 1, 2, 3. Na 4ª casa, a gente vai escrever outro número 1. Então, eu vou virar aqui só para ficar mais bonitinho. 1, 2, 3, ó, número 1. Então, 1, 2, 3. Na 4ª casa, a gente escreve mais uma vez o número 1. Ok? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. 1, 2, 3. E na 4ª casa, a gente vai escrever mais uma vez o número 1. Certo? Então, essas casinhas, elas vão ser as casinhas das cores primárias. E não importa se você vai começar pelo magenta, se você vai começar pelo azul, se você vai começar pelo amarelo, não importa, tá? Se não tiver repetindo, se não tiver o magenta, você pode usar o vermelho. Não tem problema nenhum. Ninguém vai morrer, ninguém vai ser julgado por causa disso, tudo bem, tá? Beleza? Então, agora a gente vai fazer isso. A gente vai pintar cada um dessas fatias com uma das cores primárias. Vou começar aqui pelo amarelo. Vou pegar aqui na tampinha mesmo. Vou molhar um pouquinho o meu pincel. Fica com um paninho do lado, um guardanapo, um papel toalha. Molhei um pouquinho e vou pintar a minha primeira fatia. E aí, por que eu fiz essa divisão? Aqui eu vou deixar mais concentrado e aqui eu vou clareando, tá? A gente já vai falar sobre o clareamento. Então, a primeira aqui, ó, vai ser o amarelo. Se você não quiser fazer mais claro, você pode vir com uma cor cheia aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas se você quiser clarear, como é que a gente faz? A gente adiciona o branco? Não. Aqui, a concentração da tinta tá maior, certo? Então, a pigmentação tá mais concentrada. Ah, mas eu quero um tom mais claro. Então, o que a gente faz para clarear? A gente dilui mais a tinta. Então, vai ter mais água. Então, a tinta vai ficar menos concentrada. Portanto, consequentemente, ela vai ficar mais clara. Então, eu vou vir aqui na água. Eu tirei a tinta. E o pincel só tá molhado. Se você estiver fazendo com lápis, o que você pode fazer? Você pode apertar o lápis aqui em cima e vir mais leve até aqui. O que você tá fazendo com a mão mais leve? Você tá colocando menos pigmento no papel, portanto vai ficar mais claro. Então aqui, ó, tá só molhado, eu tô puxando a tinta aqui pro centro, ó. Vou limpar mais um pouco, porque eu quero mais claro ainda nessa parte inferior. E tô puxando aqui o restinho da tinta. Então, a gente tem 3 faixas aqui. Você pode fazer mais seccionado, não tem problema nenhum. Você pode fazer várias faixinhas. Importante é você entender que para clarear você põe menos tinta e não o branco. Se você colocar o branco, ou dependendo do branco até, você vai deixar ele num tom pastel. Vai ficar um pouco diferente. Mas se você quiser tom pastel, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Então aqui é mais concentrado e aqui a gente vai diminuindo a concentração da tinta, simplesmente diluindo no meio dessa tinta aqui, que o meio é a água. Beleza? Agora a gente vai para outra cor primária, tá? Eu vou fazer com azul. Mesma coisa aqui. Só cuidado para não deixar amarelo, senão vai ficar meio verde o negócio. Deixa eu até limpar aqui o pincel, porque eu tô achando que eu não tirei toda a tinta amarela. Pronto. Agora sim. E vou fazer a mesma coisa.
Cara, isso aqui é super relaxante, eu pelo menos acho. Pintei, vou fazer a mesma coisa. O legal é você ter aí, se você estiver usando tinta, deixa 3 potinhos de água. Um pro azul, um pro amarelo e um pro magenta ou vermelho, pra não sujar a tua tinta depois, tá? Porque às vezes, dependendo do tempo que você estiver usando a água, fica muito concentrada e acaba misturando as cores mesmo. Então, tirei a tinta do pincel, molhei um pouquinho e vou trazer aqui, ó, pra ficar com uma concentração de pigmento menor. Tirei mais um pouquinho, porque eu quero mais claro ainda. Vou pegar mais aqui. Tá vendo? É pra você sentir que tem menos tinta aqui, certo? Tranquilo? Todo mundo pintou aí de azulzinho? Fala, Vanessa. Vamos usar essa? Não, essa aqui não, pode usar. Todo mundo pintou? Agora vamos passar pro magenta. Limpei o pincel. Vou fazer a mesma coisa. Essa cor é muito linda, né? Então, mesma coisa, tinta concentrada aqui. Limpei o pincel e vou puxar aqui mais um pouquinho de água. Menos concentrada aqui. Tranquilo? Deixa eu ver, temos perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, acho que era a Adriana. Não sei, Adriana, porque a última vez que eu baixei, eu não consegui baixar. Normalmente, a gente deixa um tempo no IGTV, depois a gente sobe pro YouTube. Tá? Tudo bem? Todo mundo pintou aí? Beleza. Então, enquanto todo mundo termina aí de pintar as cores primárias, o que a gente tem que entender? Qual a segunda parte que a gente tem que entender desse círculo? Então, nesses 3 pontos, a gente tem as cores primárias. Agora, a gente vai numerar as cores secundárias. Então, o número 2 vai representar... Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês. Ah, não tá. Vai representar cor secundária. Ok? Beleza? E aí, aonde a gente vai colocar as cores secundárias? A cor secundária nada mais é do que a combinação de 2 cores primárias. Ela se localiza entre as cores primárias. Então, o número 2, a gente vai colocar aqui, ó. Certo? Então, a cor secundária do amarelo e do azul vai ser o verde e ele vai ser localizado aqui. E a mesma coisa nas demais. Então, entre as cores primárias, você vai colocar a cor secundária, que é resultado da combinação de 50% de cada uma delas. E aqui também. Então, entre o azul e o magenta, a gente vai colocar uma cor secundária. Beleza? Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer essa combinação? Eu vou pegar aqui uma bandejinha. Você pode pegar um prato, uma bandejinha,
um plástico, se você tiver, o que você tiver aí na mão para poder fazer a mistura. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui do lado porque essa bandejinha é muito... Deixa eu pegar uma menor, deixa eu só pegar uma menor aqui, porque essa aqui tá muito grande, vai atrapalhar, peraí. Ó, aqui é uma bandejinha de isopor que eu vou usar. Então, em tese, né, o pessoal pergunta muito de percentual, né? Em tese, então, essa cor secundária que está entre as primárias, ela vai ter 50% de cada. E aí vocês vão ver que conforme você vai andando no disco, esses percentuais vão mudando, tá? Então, o primeiro exercício é entender que essa cor secundária é 50% de cada uma delas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar, também, gente, não precisa ficar paranoico com o negócio, não, tem que ser exatamente. Não, a gente tá fazendo aqui só para entender como é que esse círculo cromático é feito e como é que ele pode ajudar. Então, eu vou pegar aqui, a gente vai fazer vamos fazer o amarelo e o azul. Então, eu vou pegar aqui uma quantidade de amarelo, vou colocar aqui do lado, e vou tentar pegar mais ou menos a mesma quantidade de azul, que aí vai ficar 50% de cada. Mais ou menos aqui a mesma quantidade. Vou limpar o pincel para não ficar muito azul. E vou misturar. Gente, pra mim isso é mágica, adoro. A gente tem aqui um verde. Vamos misturar bem. Gente, eu acho isso incrível. Pronto, tá misturadinho. Vou tirar esse amarelinho que tá aqui. E vou pintar, então. Então, como é a mistura do amarelo e do azul, eu vou pintar aqui na casinha do verde. Então, aqui, em tese, a gente tem 50% de cada uma dessas cores primárias. Aí, vou fazer aquele paranauê de limpar o pincel. Vou molhar na água e vou puxar aqui um pouquinho para ter menos concentração aqui de verde. Belezinha? Sucesso, né, gente? Deixa eu ver aqui. A Lara tá usando... Vamos lá, tem duas perguntas aqui. Lara, a Lara tá usando aquarelável. O que você vai fazer, Lara? Você vai pegar o lápis, como é 50% de cada, você vai pegar, vai fazer uma camada de amarelo com uma intensidade na mão. Aí você vem com azul, passa por cima, também com a mesma intensidade, porque assim, em tese é 50%, então você tem que colocar a mesma quantidade de pigmento. E aí você vem com um pincel úmido, não exagera, porque dependendo da folha que você estiver usando, se você colocar muita água, vai furar o papel. Aí você vem e passa o pincel para misturar essas as duas camadas de tinta do teu lápis. E aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Aí quando eu chegar na terciária, eu vou fazer outra observação, beleza? Aí a outra pergunta era o que eu estou fazendo. Estou fazendo um círculo cromático pra gente entender como é que é a composição das cores e como é que a gente pode combinar. Então esse círculo ele é bem útil assim em vários aspectos. Beleza até aqui? Então vamos para outra terciária. Agora a gente vai usar o amarelo e o magenta. O amarelo e o magenta. Então eu vou pegar aqui minha bandejinha. Vou colocar aqui o magenta.
Limpei o pincel. Pode ser uma espátula também, não tem problema. Vou pegar mais ou menos a mesma quantidade de amarelo. E aí, gente, mas não tá ficando igual. Depende da marca, do pigmento que você tá usando, depende da cor que você estiver usando. O importante é você fazer em cores semelhantes para entender o mecanismo do círculo. Então, ó, agora eu vou misturar. E faz diferença, inclusive, quando você usa marcas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma outra aqui, eu tenho um outro magenta, que também é da Acrylex, só que é em bisnaga. Ele tem uma coloração bem diferente. E quando a gente faz essa mistura aqui, o resultado é diferente. E os dois são magenta, tá? Então aqui a gente tem, um laranja, um vermelho alaranjado. O amarelo e o magenta lá da bisnaga que eu tenho, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, ele dá um tom muito mais avermelhado do que esse aqui, tá? Então aqui a gente tem um vermelho alaranjado, digamos, que também é uma cor secundária, que tá entre o magenta e o amarelo. Deu uma travada aqui, não sei se vocês estão vendo. Parece que tá pausado. Vou parar aqui porque acho que pausou, gente. Espera aí. Acho que agora voltou. Tá? Vou limpar o pincel. Vou colocar um pouquinho de água e puxar um pouquinho aqui para ter menos concentração e assim por diante. Beleza? E agora a gente vai para a última secundária, que é o azul com o magenta. Então, de novo, vou colocar uma quantidade semelhante de magenta. E agora o azul. Cadê o azul? Tá aqui. E vou misturar aqui. Aqui vai dar um violeta. Olha que lindo. E a gente vai colocar aqui. Então, assim, é interessante a gente observar que o círculo cromático, ele tem muito de matemática, né? E vocês vão ver que as combinações também. Depois, quando a gente terminar. Dilui, né, com a água. Vou pegar mais um pouquinho, tá muito seco meu pincel. Tranquilo até aqui, né?
certo? E agora a gente vai começar a preencher as cores terciárias. Então lembra, eu falei que o círculo é composto por 3 cores primárias, 3 secundárias e agora 6 terciárias. Então o número 3 é igual a cor terciária. Beleza? Então o que é a cor terciária? E aí, se vocês observarem aqui no círculo, a posição da cor terciária está sempre entre uma cor primária e uma cor secundária. Portanto, a cor terciária é resultado da mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, o percentual de cor primária nas terciárias é diferente daqui. Vocês já vão ver por quê, tá? Beleza até aqui? Todo mundo já terminou de pintar? Vou esperar um pouquinho o pessoal fazer. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ah, legal, Lara. Conseguiu? Que ótimo. A Lara tá usando, então não importa se você tá usando corante. Você pode até usar o corante em pó também, viu, gente? Pode até pintar. Quem não tem, se você tiver só corante em pó, você pode usar o corante em pó. Você pode diluir, por exemplo, no álcool de cereais, até na água, dependendo aí do corante que você tiver, tá? Beleza até aqui? Sucesso? Todo mundo já terminou, imagino. Beleza. Então aí a cor terciária, portanto, ela é a mistura da primária com a secundária. Então é só você olhar o posicionamento da terciária aqui no círculo. Sucesso. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos pegar o amarelo e o verde. A gente já tem o verde aqui, então a gente vai usar. Mesma coisa, a gente vai tentar usar a mesma quantidade do verde e do amarelo. Então aqui, deixa eu pegar meu pincel aqui. Vou limpar o pincel. E aí vou colocar aqui do lado desse verde, que é este mesmo aqui, porque já tá pronto, certo? Vou colocar o amarelo, porque eu vou misturar esse verde com o amarelo. Eu vou até deixar aqui, ó, entre eles para vocês verem a diferença. Então a gente tem aqui um verde amarelado, ou se vocês quiserem um amarelo esverdeado. Claro, o ideal seria a gente ter as mesmas quantidades, mas o importante é você entender um mecanismo por trás desse círculo, tá? Certo? Ó, olha a diferença. E aí a gente vai pintar na casinha aqui entre os dois. E aí mesma coisa, a gente vai fazer o mesmo processo, limpar o pincel, deixar ele úmido. Puxar um pouquinho aqui para ter menos concentração, para ver que ele tem aí, ó. Dá para você usar com outra tonalidade. É uma lindeza isso, né? Tá? Então, essa daqui é uma cor terciária. Aí, se quiser já colocar 3 em todos. Tranquilo? Beleza. Agora, já que a gente tá usando verde, né? Agora, essa terciária é a soma desse verde, que é esse aqui, com o azul. Vamos achar um cantinho aqui na nossa bandejinha. Limpar pincel.
Pode ser um prato, se vocês não tiverem essa bandejinha, pega um prato e faça, ó. Vou puxar aqui um pouquinho do verde. Não vou misturar tudo, porque acho que tem mais azul aqui. Pronto. Então aqui, ó, já tem um verde mais azulado, ó. Puxar para aproveitar todo o verde que sobrou aqui. Pronto. E depois vocês experimentem usar tons diferentes. Você pode fazer o seu círculo cromático com as suas cores primárias. Você pode escolher uma paleta e desenvolver uma específica para você. Ó. Então aqui, ó, ele já tá mais azulado. Deixar ele aqui mais concentradinho. Pronto. Limpar pincel. Puxar. Beleza? E a gente agora vai passar pro outro. Acho que todo mundo já deve ter pintado. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar o azul com esse violeta que a gente fez, que é uma cor secundária, que a gente fez da mistura do magenta com o azul, tá? Então a gente já tem aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui o azulzinho. Colocar aqui do lado, ó. E vou misturar com o meu violeta. Esse aqui já vai mais para um hortênsia, né? Eu vou deixar um pouquinho aqui pra gente usar desse outro lado. Misturar bem. Água para diluir a tinta. Não tô passando branco nem nada, só tô diluindo. Tem menos concentração aqui. Certo? E agora a gente vai continuar o círculo usando a mesma lógica, tá? Então aqui eu vou pegar o violeta e misturar com o magenta. Vou pegar aqui um pouquinho de magenta, bem pouquinho, porque sobrou pouquinho da tinta, né? E vou misturar aqui, ó. Sobrou pouquinho. Mas já tá valendo. Ele é mais claro, né? Tá entre um e o outro, olha, um pouquinho mais claro. Mas tão bonito quanto.
Beleza. Agora magenta e aquele vermelho alaranjado que a gente fez. Ó, aqui ainda já tem um pouquinho aqui de magenta. Vou pegar só um pouco aqui. Vai ficar um cereja, mais ou menos. Não quero pegar tudo para sobrar pro outro. Olha que cor bonita. Ficou um vermelho cereja. Então essa cor é a mistura do nosso vermelho alaranjado com o magenta. Então isso ajuda a gente a entender, né? Às vezes você vai fazer uma flor, aí você quer misturar os pós. Vocês vão ver que olhando para o círculo, você consegue entender qual cor de fundo, qual cor primária, por exemplo, tem determinado tom. Tem uns círculos, né, que você pode comprar pronto, inclusive, tem na internet, os digitais e tal. Quando você observa, você vai ver que tem várias cores, tem uns super complexos e tal, mas eles ajudam a você ver qual é a gradação, sei lá, de amarelo, de azul, de magenta. Então isso ajuda e muito. Aí dá pra você saber, eu tenho que acrescentar mais amarelo aqui, eu preciso acrescentar mais azul aqui. Ok? E agora a nossa última terciária é o nosso alaranjado com amarelo. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo. E vou misturar aqui com o nosso laranja avermelhado, vermelho alaranjado, o nome que você quiser dar. Afinal, o círculo é seu. Todo mundo fazendo aí bonitinho. Tranquilo? Fizeram? Calma que não acabou. Sucesso aí, gente. Todo mundo terminou o desenho? Isso é muito gostoso de fazer, né? Deixa eu colocar aqui só pra vocês entenderem quem chegou agora. Quem chegou agora, enquanto tá secando, eu vou deixar secando só um pouquinho. Já tá quase seco. Isso aqui é um círculo cromático. Ele é composto por 12 cores, esse que a gente tá fazendo. E ele parte de 3 cores primárias, que são essas no número 1. Então, além das cores primárias, que são essas 3, azul, magenta e amarelo, pode fazer com vermelho quem não tiver magenta, não tem problema nenhum, tá? Ele é composto por mais 3 secundárias, que são essas que estão sinalizadas com o número 2, e depois mais 6 terciárias, que são essas que estão entre o número 1 e o número 2, tá? Se
vocês notarem, até no material que eu coloquei lá no Telegram, se vocês notarem, depois vocês dêem uma olhada na impressora de vocês. A impressora colorida, né, obviamente, ela tem 4 cartuchos. Ela tem o amarelo, ela tem o ciano, ela tem o magenta e tem o preto. Então, com essas cores, né, o preto ele é considerado como uma cor-chave, digamos assim, porque ela vai ajudar a escurecer os tons, inclusive. Então, através dessas cores é possível fazer milhares de cores, né, infinitas cores. Então, por isso que é importante a gente conhecer. Quando você conhece, fica mais fácil de você criar suas próprias cores. Claro que é muito mais fácil. Eu mesma tenho um monte de corante em pó para pintar flor e tal. Mas às vezes você não tem determinado tom e você não acha aquele tom que você quer. Então, se você tem uma base dessas cores básicas, fica mais fácil de você se aproximar. Por quê? Vamos olhar aqui. Aqui, a cor primária. Então, vou pegar a amarela e a azul. Então, aqui, ó, entre essas duas cores primárias, isso aqui são 3 exemplos, na verdade, mas você poderia graduar, mas assim, fatias super finas aqui, por exemplo. Então, se você começa desse lado, então se você estiver olhando a cor desse lado aqui, ó, indo até o azul, então você vai ter 99% de amarelo e 1% de azul. Então, conforme você vai andando, vai diminuindo o percentual de amarelo e aumentando o percentual de azul. Então aqui, por exemplo, como a gente fez um círculo simples, a gente sabe que essa cor primária aqui, ó, essa cor secundária aqui, perdão, ela é composta em tese, né, 50% de amarelo e 50% de azul. Essa daqui, essa terciária, ela tem mais amarelo do que azul. Por quê? Porque a gente misturou esse verde com o amarelo. E esse verde aqui, ele já tem amarelo. Então, aqui vai ter 75% de amarelo e 25% de azul. Daria para você misturar direto o amarelo com o azul para obter essa cor? Sim. Quanto mais para cá o verde, quanto mais amarelo o verde, mais amarelo você vai colocar na tua composição. Ah, não, mas eu quero um azul mais, um verde, perdão, mais azulado. Então você vai colocar mais azul do que amarelo. Então o círculo cromático, ele te ajuda a enxergar isso. A gradação de amarelo, a gradação de azul, a gradação de magenta e assim por diante. Então você tem que olhar em que lugar, por isso que é legal vocês depois verem os círculos cromáticos mais complexos, porque você tem muitas cores e aí fica mais fácil de você localizar. Putz, eu tenho uma cor parecida com essa aqui, então para eu chegar nesse tom talvez eu tenha que colocar mais amarelo. Então é importante vocês observarem o círculo para isso. O círculo é lindo, mas é importante que ele seja útil para vocês também, certo? Tranquilo? Agora que deu uma secadinha, vamos fazer aqui só para ficar mais bonitinho. Eu vou recortar isso aqui e deixar ele redondinho. Eu vou passar uma caneta preta aqui só pra ele ficar mais gatinho. Depois a gente recorta, eu vou tirar esse daqui. Então, como eu vou tirar esses daqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o número 1. Aí, se você quiser, você põe aqui, ó. Só para você saber qual é primária, qual é secundária. Se você quiser, você põe aqui a fórmula, né? O que que é, né? Isso aqui, o que que é uma secundária? É 1 mais 1.
Então, ó, para você é até legal você marcar. O que é a secundária? É 1 mais 1. O que é 1 mais 1? Duas primárias. A terciária, o que ela é? Ela é 1 mais 2. Certo? Vou recortar só pra ficar bonitinho, peraí. Cadê minha tesourinha? Tesourinha. Peraí que agora a gente vai usar aqueles templates. Esse é o tipo de conteúdo que eu adoro, por quê? Eu acho muito legal, claro, a gente aprender passo a passo das coisas, de flor, por exemplo, de modelagem, de bolo, mas a gente que mexe com arte, a gente precisa saber esses fundamentos. Isso ajuda muito. Até porque, quando você começa a estudar essas coisas, tá, você percebe que você começa a ter mais liberdade. É importante que você entenda o fundamento das coisas justamente para ter liberdade. Eu vou colocar num fundo aqui branco só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Não sei se fica melhor assim ou se fica melhor assim. Deixa eu colocar no branco para não ter tanta informação. Então aqui a gente tem o nosso círculo fofo cromático. Deixa eu colocar mais próximo. E aí, cadê meus bagulhetes? Aqui. Aí eu fiz aqui esses negocinhos pra vocês verem melhor, enxergar melhor as coisas. Vamos lá. Então, qual que é a utilidade desse círculo, além da gente entender a composição das cores? Além disso, você consegue escolher. Então, deixa eu até pegar um livro aqui, rapidinho, peraí. Olha só, isso aqui é um livro de flor, não tem nada a ver com flor de açúcar, é de arranjo, tá? Então aqui, já na capa, a gente já vê um exemplo aqui de combinação de cor muito interessante. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue escolher isso? O círculo cromático, ele ajuda nesse tipo de escolha. Então, por exemplo, a mais simples dessas combinações delas, né, é a monocromática. O que é a monocromática? A monocromática é aquela que você tem uma concentração, você tem aqui, ó, tá vendo no amarelo? Vamos pegar o amarelo aqui como exemplo. Você tem um amarelo bem concentrado aqui e aqui até o centro menos concentrado. Então você poderia fazer um arranjo de flor, por exemplo, só com flores amarelas, que vão desde o amarelo quase branco até um amarelo mais forte. Então isso é uma composição monocromática. Deixa eu ver se eu acho aqui uma fácil aqui no livro, para vocês verem. Peraí. Ó. Não, essa aqui não. Deixa eu pegar uma mais fácil de ver. Aqui, será que essa aqui é? Ó, esse aqui é o verde, né? Ó, tá vendo? Tudo no tom verde. Então, vai de um verde mais claro até um verde mais escuro, mais concentrado. Então, isso aqui é a escala, o sistema, né? A combinação monocromática. Beleza? Esse da capa, eu até usei como exemplo, são as análogas. Olha aqui. Aqui você vê laranja, você vê vermelho, você vê rosa, tá? Ó, laranja, um rosa aqui, um vermelho aqui, ó. Então são cores vizinhas, cores análogas. Tá vendo? Então aqui qual que é a facilidade, né? Dependendo de onde você pega e a quantidade de cores, você pode pegar de 3 a 5, mais ou menos.
O fundo dessas cores, né? A cor de fundo vai ser a mesma, então é fácil de combiná-las. Então você pode fazer um buquê como esse da capa, que vai do amarelo até esse cereja aqui, por exemplo. Então fica mais fácil de combinar. Você pode até esticar aqui para o magenta, ó. Porque aqui, ó. Por que 5, ó? Até 5? Porque provavelmente o fundo da cor que você escolheu vai ter aí um fundo semelhante e vai ficar mais fácil de você combinar. Então essas são as análogas, tá? Outro tipo de combinação interessante de fazer que gera bastante contraste e é muito legal, ó. São as complementares. O que são as complementares? As complementares são as opostas no círculo. Então, essa é complementar dessa. Então, aqui, quando você tem esse tipo de combinação, ó, é contrastante, ó. Um amarelo e um roxo. Eu até, né, uma das postagens que eu fiz, a gente utilizou um exemplo assim, exatamente assim, amarelo e roxo. Um violeta, né, ó. Tá? Então você vai utilizar para te ajudar a escolher melhor as cores. Outra que é interessante, cadê o meu outro triângulo? Sumiu o meu outro triângulo. Peraí. Ai, só tem um aqui, deixa eu ver se daqui a pouco ele aparece. É tudo tão pequenininho aqui. Tudo bem. Tem esse tipo aqui, ó, que chama de semi-complementar. Por que semi-complementar? A gente falou das complementares, né, ó. Cadê? Sai. Elas são opostas entre si, certo? Esse aqui, que é triangular, que é bem legal de utilizar, é a semi-complementar. Por que é semi-complementar? A gente está usando uma cor central aqui, principal, que é esse verde, e a complementar dessa daqui, dessa cor, seria essa, certo? Só que essa combinação é semi-complementar porque ao invés de você utilizar a complementar, você usa as vizinhas dela, tá vendo? Então é um triângulo, então você pode fazer um arranjo, imagina um arranjo assim, que coisa mais linda. Claro que no caso de arranjo, muitas vezes o verde vai estar presente, né? Então, olha aqui, que bonito também, tá? Você pode usar também essa daqui que a gente chama de tetraédrica. Você vai usar 4 cores, ó. 1, 2, 3, 4. Então, na ponta do retângulo, você vai usar 4 cores. E se você observar, são cores complementares também. Então, ó, essa é complementar dessa e essa é complementar dessa. Então, você pode combinar 2 duplas de complementares. Você pode também fazer o quadrado. Sumiu meu quadradinho. Separei aqui tudo bonitinho, não sei onde foi parar. Deixa eu ver se ele se escondeu em algum lugar aqui. Não. Mas você pode fazer quadrado, ó. Então, você pode, a cada 2, combinar. Então, esse círculo cromático, ele é legal por causa disso. Ele te ajuda a fazer essas combinações e entender como é que você chega a determinada coloração, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu virar, que aí a gente bate esse papo. Espero que vocês tenham curtido fazer. É muito gostoso fazer isso aqui. Tenha sempre um círculo com você, mesmo que seja virtual. Se você não fazer, é legal porque te ajuda a entender. Mas, se você não puder fazer, não quiser fazer, você pode baixar os que já estão prontos. E tem gente também que prefere comprar. Tem uns que você compra, que você gira, que te ajuda inclusive a fazer essas combinações todas. Então, você tem aí muitas possibilidades de combinação de cor. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Você quer pegar o celular aqui? Pode pegar. Deixa eu ligar os comentários. Tá. Pronto. E aí? Voltemos. É muito bonitinho isso aqui, né? Muito bonitinho e útil. Além de bonitinho, é útil, né? Que é mais importante. Gente, perdi meus quadradinhos e meus triângulos. Ah, tá no chão. Caiu. O triângulo caiu. Agora, o quadrado mesmo, realmente, escafedeu-se. Ó, o triângulo que tinha sumido, ó. Ele é diferente do outro. Deixa eu só fazer essa observação aqui, ó.
Então tem o quadrado, o triângulo e tem esse outro triângulo aqui com ângulos diferentes, ó. Então esse aqui, se você, qual que é a diferença? Vamos observar a diferença. Esse aqui, se você notar, você combina cores que estão na mesma distância, que é a combinação, por exemplo, das primárias, né? Ó, cadê a primária, ó? Peraí, gente. Primária. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Pronto, agora sim. Eita. Pessoa meio descoordenada. Tá vendo, ó? Primária, primária, primária. Aí você gira o triângulo. Deixa eu girar aqui pra não cair. Então, nesse caso, esse é um triângulo que tem ângulos iguais, né? Mas isso não importa. O importante é que vocês entendam que essa combinação triangular aqui, que a gente chama de tríade, ela tem uma diferença é ótima, uma diferença equivalente entre as cores. Então, a distância das cores que você está combinando é equivalente. Então, a cada 3, você combina, entendeu? Esse aqui. Esse outro triângulo é diferente. A distância não é a mesma. Então, o que você está combinando? Você está combinando as cores complementares vizinhas dessa daqui, ó. Então, a cor complementar dessa é esse azul. Só que ao invés de você combinar com azul, você combina com as vizinhas. Entendeu? Ai, Elaine. Obrigada, irmão. Mas eu tenho certeza que você pescou e fez. Todo mundo conseguiu fazer? Você fez com lápis, Elaine? É útil pra caramba, gente. Então, essas coisas é que são, às vezes, a gente esquece, né? Ah, não, eu quero aprender a fazer tal coisa. Uma modelagem, uma flor, só que a gente esquece desses outros fundamentos. Acho que é Maria. Não sei se é Marian ou Maria, mas acho que é Maria. É só você jogar lá no Telegram loja Cake Design que aparece o grupo. Deixa eu colocar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu ver se eu... Não sei se eu sair, se vai... Me empresta o celular de novo, Vanessa, por favor. Eu vou colocar o endereço aí pra vocês. Porque não tem Telegram aqui, né? Peraí, não sei se vai cair, pera. Pronto, voltamos. Deixa eu fixar, pronto. Esse aí é o endereço do Telegram, tá? Ah, sobre esses micro templates aqui. Se vocês quiserem as medidas, peraí. O retângulo eu fiz, ó, se vocês quiserem fazer exatamente igual, ó. O círculo tem de diâmetro, só pra vocês terem uma referência, né? Ele tem 10,5 centímetros, o círculo. Mas vocês podem fazer de qualquer tamanho. É só pra ter as mesmas medidas das coisas que eu tô usando aqui, tá? Então, o círculo, anota aí, 10,5 centímetros. O retângulo, 5, vai. Esse retângulo, ele tem quase 5 de um lado e 3 do outro. O quadrado que eu tinha feito, que sumiu, não sei onde foi parar, ele estava aqui na minha frente hoje. 3 por 3. Aí isso aqui é o suficiente para você conseguir cruzar as cores. Esse aqui também tem 5. Acho que tudo eu fiz com 5 e 3. Esse aqui tem 6 por 3,5. Esse aqui é um triângulo que tem 4 por 4 e 4, tá? E esse aqui eu só tentei, ó, eu só acompanhei a curvatura do círculo, tá? Beleza? Foi útil, gente, foi útil. Vocês têm alguma pergunta? Conta pra nós. Oi, Joyce, faz tempo que eu não falo com você. Então, isso aqui, gente, é ouro. É ouro isso, gente. É muito importante vocês... Nós, né? Não é vocês. Nós.
nós estudarmos cores sempre. Olha só, olha esse livro aqui. Isso aqui é um livro, vocês podem pegar qualquer coisa na internet, no Pinterest, no Instagram. Aí você fala, nossa, cara, como é que a pessoa consegue combinar tudo direitinho? Cara, tem muito estudo por trás também. Olha isso aqui. Tá vendo? Quem tiver preguiça, pode comprar pronto o círculo. Mas é que, cara, eu acho tão mais interessante fazer pra você entender o mecanismo da coisa, sabe? Peraí. Deixa eu pegar um arranjo bem... Olha aqui que lindeza. Olha essa combinação de cor. Mostro. Nome do livro, já dou. Olha aqui. Aqui tá ao contrário, né? The Flower Workshop, de Ariela Quesar. Eu tenho alguns livros de flores aqui, tá? Elaine, faz, porque isso ajuda bastante, né? Quando a gente olha, porque a tendência é o seguinte, né? Eu mesma, nossa, canso de fazer isso e às vezes a gente esquece no dia a dia. A gente vai fazer uma coisa, aí a gente procura referência, né? E a gente tenta reproduzir aquilo que a gente tá vendo. E aí a dificuldade muitas vezes é chegar na cor. Quando você tem um negócio desse que você fez, você entende melhor aonde você tem que arrumar a cor. Putz, eu tenho que colocar mais azul, eu tenho que... Notem uma coisa. Você não precisa ficar adicionando essas cores aqui, você vai adicionando as primárias, né? Porque elas que são de fundo. São essas cores que estão no fundo daquela cor que você quer, entendeu? A outra coisa legal para falar pra vocês, ninguém vai me perguntar do marrom. O marrom, você pode obter cores de vinho. O marrom para nós que fazemos flores é muito importante, né? O que é legal vocês saberem? O marrom, ele é resultado da combinação das cores opostas, das complementares. Então, quando você combina essa com essa, você vai ter marrom. Essa com essa, você vai ter marrom. O clássico, a mistura clássica é o verde e o vermelho, né? Que a gente usa. Mas se você faz esse exercício, combina essa com essa, as opostas, né? Vocês vão ver que vocês vão ter uma nuance diferente de marrom para cada uma delas. Faz com a... Eu ia falar, faz com a Lara. Faz com a tinta é mais fácil mesmo. Deixa eu ver aqui, peraí, amiga, tinta, aquelas cores tipo Tiffany, a cor do metil, aquelas mais fechadas. Eu sei que coloca um pouco de marrom, mas tem alguma referência que podemos buscar para fazer essas? Então, Gabi, depois vou pegar um círculo cromático maior, mais detalhado. Isso aqui é simples, é só pra gente entender, né? Por exemplo, quando você olha pro mirtilo, você vê azul, é um azul que vai mais pro... Cadê? Aqui. É um azul, mas que tem bastante de magenta, só que ele é mais escuro. Aí você coloca o preto. Existe como você também, né? Tem como você também escurecer as cores utilizando as cores opostas. Mas aí é mais difícil, você pode usar o preto. Então você vem, mistura o azul com o magenta para chegar num tom parecido com esse. Se você quiser, você vai puxando um pouquinho mais pro azul, né? Então você vai gradando aqui, ó, vai graduando aqui, ó, melhor, mais próximo do azul. E aí você coloca um pouco de preto. Vocês têm que fazer testes, até porque, gente, tem muita diferença da marca e do tipo de tinta que você usa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar minhas tintas aqui. Então, por exemplo, essa aquarela aqui que eu tenho. Só que é um magenta, mas é totalmente diferente do que eu fiz com vocês. Então, se você fizer um círculo cromático usando isso daqui, o resultado vai ser diferente. E, gente, eu não tô falando também pra vocês fazerem todas as cores de vocês com as cores primárias. Vocês podem comprar pronta, óbvio. Mas é interessante saber, né? Cadê meu magenta? Aqui. Ó, isso aqui também é tinta acrílica, só que ela é mais pastosa, né?
Olha como é a mesma marca, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. É diferente. É totalmente diferente. Esse aqui com o amarelo que a gente misturou, ele vai muito mais pro vermelho do que o alaranjado quando a gente fez esse daqui, ó. Porque essa aqui é mais pura ainda, porque ela é mais concentrada, ó. Ó, não sei se vocês estão vendo a diferença. Tem bastante diferença na pigmentação. Então também o resultado ele vai depender da tinta que você tem. Mas os princípios são os mesmos, né? Tom de pele, depende da pele, né? Se for uma pele clarinha, você pode usar um branco com um alaranjado. Depende da cor, né? Sim, muito mais, Joyce, muito mais. Mas dá pra fazer, vocês conseguem fazer também o círculo com aquarela numa boa. É que realmente o resultado vai ser diferente. Mas o importante, na verdade, a grande lição disso aqui é vocês entenderem a mistura de fundo de cada cor, né? Isso é muito importante. E claro, né? Fazer as combinações. Mais alguma perguntinha, gente? O preto, na verdade, você consegue, dependendo do pigmento que você tá usando, né? Por exemplo, essas daqui que são mais concentradas. Você consegue misturar, né? Aquela mistura que eu falei do marrom. Se você misturar várias cores, dependendo da cor que você estiver misturando, por exemplo, um magenta, um roxo, você mistura com mais cores, você consegue uma cor muito próxima ao preto. Então, um verde bem forte, com um magenta bem forte, um roxo bem forte, você vai ter uma cor bem próxima ao preto. Cor é difícil, não é fácil não. Se a gente só fica tentando combinar assim, fica difícil mesmo. É difícil. Vale pro corante alimentício. Só que, Leia, depois você faz um exercício. Não sei se você trabalha com pasta americana. Depois eu até vou fazer um negócio aqui com a massa de flor, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Isso que a gente fez hoje serve pra massa de flor. Serve pra cobrir bolo. Então você vai lá, tinge uma bolinha, faz esse teste. Tinge uma bolinha com magenta, tinge uma bolinha com azul, tinge uma bolinha com o amarelo. E depois você vai fazendo as misturas. Então vai ser interessante. Deixa eu ver o azul Serenity que estão me perguntando aqui. Deixa eu só ver a cara dele. Azul Serenity. Serenity. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, eu vejo muito cinza, se é esse que eu tô vendo aqui. Eu vejo muito cinza aqui também nesse... Aqui, então, esse azul você vai usar o azul ciano, você vai colocar um pouquinho de... Se é esse aqui que eu tô vendo, acho que é esse aqui, né? Tipo esse aqui. É que, por exemplo, aqui na minha busca aparecem uns que parecem hortênsia. Não sei, parece meio hortênsia, né? Ó, tem uns que são diferentes. Bom, se for isso que eu tô enxergando aqui, eu vejo ele um pouco hortênsia. Então, ó, vamos lá na nossa escala, ó. Ele é parecido com isso aqui, né? Ó. Ele tá entre esse e esse aqui, né? Eu tô vendo aqui, ó. Me parece. Então, se ele tá entre esses dois, o que a gente vai fazer? O que você tem que testar? E você precisa ver os corantes que você tem aí. Então pega um corante parecido com esse. Esse aqui nem é o ciano, tá? Mas esse aqui é um azul mais claro, ó. E aí ele tá entre esses dois, certo? Se ele tá entre esses dois, qual é a cor que a gente tem que misturar? A gente tem que misturar um pouquinho de magenta. Ah, mas eu não quero que ele fique tão hortênsia. Coloca um pouquinho de preto. Pouquinho, muito. Vai testando aí pra você chegar na cor que você quer usar no teu bolo. Não sei exatamente onde você vai usar. Então tá vendo como isso aqui é bom? Você vai olhar e vai falar, putz, é mais próximo disso, é mais próximo daquilo. Então, você localizando a cor que você quer, você consegue enxergar se tá mais pra cá, se tá mais pra cá. E aí a lógica é, se tá mais pra cá, então eu tenho que adicionar mais azul. Se tá mais pra cá, eu tenho que adicionar mais magenta. Ah, mas eu quero ele mais escuro, eu tô vendo um cinza. Coloca um pretinho de nada lá pra ver, pra você testar. Ah, mas eu quero mais claro. Então você vai colocar menos corante. Entendeu? Como a gente fez aqui. Aqui a gente colocou mais, aqui tem mais corante do que aqui. Entendeu? Deu pra entender isso? Pele depende da pele, Maria. Maria é ótimo.
Maria, depende da pele. Se for aquela, que todo mundo, né, fala que é a pele clara, eu colocaria um pouquinho de laranja. O que mais? Era isso, gente? O tal do Serenity. O que tá na moda, esse Serenity agora? Que várias pessoas perguntaram, né? Tá? A minha também, já sou pretinha. Tá bom, gente? Acho que é isso, né? Então, entendeu a utilidade disso aqui? Isso aqui tem que estar no bolso, gente. Tem que estar aqui, ó, no sutiã. Aí você saca e já... Tudo certo? Mais alguma pergunta? Se não, a gente deixa vocês nessa quarta-feira. Deixa eu fechar aqui as tintas para não derrubar, porque eu sempre derrubo. Mais alguma perguntinha? Cara, informação de gala essa, gente. Essa informação foi de gala. Espero que vocês usem, porque esse tipo de informação a gente não acha por aí com facilidade. Se bem que hoje em dia na internet, né? Acha tudo nessa vida. Tá? Depois eu vou ver, eu vou tirar, acho que eu vou tirar, tipo, vou escanear isso aqui pra vocês e vou deixar lá no Telegram. O endereço do Telegram tá aí embaixo, tá? Beleza? Lembrando que isso aqui é pra gente usar na nossa rodinha de cores. Nosso círculo cromático. Tá bom? É, gente. Mas é pra ser útil, né, gente? Assim, quando eu me proponho a conversar com vocês, tem que ser uma coisa que seja útil. Exato, Sweet Gourmet. Na roupa, na maquiagem, na casa, tudo. Aí, claro, isso aqui, gente, isso aqui é só é a ponta do iceberg. Dá pra você, cara, brincar com isso aqui pra várias coisas. Aí tem até na psicologia as cores, o significado, o efeito. Vocês falaram da roupa, mas, por exemplo, o nosso negócio, a embalagem que você vai escolher, a logo que você vai escolher, a postagem que você vai fazer, tudo isso ajuda, né, na chamar atenção. Por exemplo, sei lá, você faz uma logo vermelha e aí, sei lá, você mistura com o roxo e o verde, cara, dá um destaque. Então vai depender. E aí, claro, depois vocês dão uma pesquisada, o significado das cores. Aí tem colorimetria. Aí, minha filha, gente, aí tem assunto pro infinito. Aí, muito bem, certo? Depois você assiste, Ana. Assiste, minhas aluninhas lindas, meus amores. Isso, exatamente, Elaine, exatamente. O rosa, perguntaram do rosa. Depois você vai fazer esse exercício, tá? Não sei se você fez. O rosa, ó, ele tá aqui também, ó, ele tá entre esses dois. Então você começa a brincar com o vermelho e com o magenta, tá? E aí, dependendo, ó, da pigmentação, você vai graduando aí, se você quer mais forte, mais fraco, mas depois você, ó, me vai misturando essas duas aqui em proporções diferentes. Tá bom? Isso é hora de chegar? Isso é hora. Eu vou começar a marcar essas lives 6 da manhã. Quero ver. Mentira, né? Eu não vou acordar. Tá bom? Ah, Sheila, expulsa o cliente. Bom, mas também agora já encerramos, né? Quem não conseguiu chegar a tempo, eu vou deixar salva hoje, ó. Isso aqui é super útil, isso aqui é ouro. Ouro, tá? Compartilha com as amigas que curtam. Eu não levanto, Nana, eu não levanto. Vocês não sabem o esforço que é pra eu acordar cedo. Eu normalmente durmo 2, 3 da manhã, então acordar cedo pra mim é suado, tá bom? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Última? Não. Eu, se pudesse, eu dormiria de dia e trabalhava à noite. Adoro. Eu faria o inverso. Eu sou muito notívaga, muito noturna eu sou.
Tá bom, gente? É isso. Deixa eu ver, tem alguém que quer mostrar o círculo? Antes de eu ir embora aí, vamos ver. Alguém quer mostrar o círculo? Aí eu chamo aqui. Alguém fez? Quem que fez o círculo aí junto? Quem que fez? Rose, não pode, cara. Alguém fez círculo? Deixa eu ver, quem que fez? Mostra aí pra mim. Quem que fez que eu vou chamar? Eu vou chamar pra mostrar. É verdade, Lara. Quem nunca passou, no mundo da confeitaria, passou madrugadas em claro, ainda pensando o seguinte, por que eu peguei essa encomenda, né? Já perdi várias madrugadas. Quando eu dava aula na universidade, fazia tudo ao mesmo tempo, né? Tinha a loja, a universidade e a confeitaria. Cara, eu só não empacotei por um milagre. Que tem vergonha do seu, Elaine? Por quê? Rose, a gente sempre avisa. Entra lá no grupo do Telegram, porque lá eu sempre mando os avisos. Vamos lá. Se ficou incompleto, termina. Mas é muito comum, Lara, é muito comum realmente a gente fazer as coisas. Eu não sei se você tem filho. Eu acabava fazendo as coisas de madrugada, quando eu fazia só em casa, por causa disso, por causa do silêncio, né? Pelo fato de você ter mais tempo. Só que assim, dependendo da época do ano e dependendo do final de semana, cara, eu voltava das entregas e ia dormir. Então isso acaba, às vezes, até atrapalhando a qualidade de vida, né? Então é muito complicado. Então, ó, vocês vão refazer, aí depois vocês postam, marcam a gente reposta, tá bom? Acho que é isso, gente. Foi muito gostosinho fazer esse aqui, adorei fazer com vocês, espero que vocês façam. Então, ainda são grandinhos, né? Ainda são grandinhos. Dura quando é pequeno, né? Pequeno é que dá mais trabalho, né? Se bem que também marmanjo dá, né? Tá bom? Então, gente, olha, boa semana pra vocês, boa quarta-feira. Espero que tenha sido útil a informação. Espero que vocês tenham curtido. E espero que vocês façam. Tentem depois fazer. São várias contas. Ó, é o seguinte, embaixo aí eu fixei um comentário. Esse endereço aí, ó, https://t.me/cursos loja cake design. É o canal, tá? Beleza? Não esquece, hein, Rose? Tem que acordar. Passa o café na meia e vem. Tá bom, gente? Então, boa semana. Obrigada, foi ótimo. Eu vou deixar salvo essa semana Essa semana não, acho que vou deixar hoje salvo essa aula. Aí depois eu sempre baixo e aí quando sobra um tempo eu subo lá no YouTube, tá bom? Beleza. Mas ó, Maria, vai nesse endereço aí, ó, coloca cursos loja cake design. Esse daí é o canal que a gente tem utilizado, tá bom? Beleza, gente, um beijo enorme, a gente vai se falando. Qualquer coisa é só chamar a gente, tá bom? Beijo, gente, até mais. Adorei passar essa manhã, mais essa manhã aí com vocês. Beijo.